Vamos à segunda parte do capítulo 7 do livro Ação e Reação, que eu não percebi que estava acabando o tempo, né? Então, lembro quem foi que perguntou, o Hilário, né? O Hilário perguntou, né, quando a criatura tem uma infância ou uma mocidade onde não... onde ela é colocada numa família desequilibrada, por exemplo, né, ou que ela não pode estudar, não tem oportunidades, e aí, como é que funciona? E o ministro disse, né, sem dúvida, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos. E o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante que a nossa vontade deve se consagrar na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento, mas quem puder dispor de abrigo certo irá superar os perigos com desassombro e valor. Então, temos raciocínio, podemos comparar o que é bom e o que não é. O adubo que ele fala é a vontade, o estudo, né? a nossa reforma íntima. A irrigação e a poda são a nossa dedicação à nossa mudança, ao nosso crescimento. E aí temos o abrigo à tempestade, que algum dia sempre vem, conforme ele diz, né? A explicação alcançava nossa mente como réstia de luz penetrando um cubículo escuro. No entanto, meu colega voltou a considerar: ação por ação, também temos muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim, como perpetramos faltas na carne para sofrer muitas vezes as suas consequências aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne. Então, o que ele está perguntando? Assim como erramos na terra e temos que sofrer as consequências na terra, os erros que cometemos na vida espiritual também são corrigidos na terra? Sanzio confirmou bondoso: perfeitamente. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que invariavelmente é o bem de todos, são corrigidos em qualquer parte. Por isso, há expiações no céu e na terra. Aqui ele abre um parênteses e ele explica céu no sentido de vida após a morte, porque foi assim que Jesus se expressava para designar a vida espiritual, tá? Muitos desencarnados que se confundem em desregramentos passionais até as raias do crime, principalmente nos processos de obsessão, apesar de advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis dos instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate reclama luta e sacrifício em tempo longo.
Aliás, com referência ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza nossa posição, garantindo uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é forçada a tolerar duros padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores, angústias e sofrimentos vários suavizam nossa ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, quer dizer, a idade avançada, habitualmente se confiam, nas últimas fases da existência, à ponderação e à meditação, à serenidade e à doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na velhice das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com o que asseguram a si próprios mais amplos equilíbrios íntimos, seja devotando-se à caridade, com o que revelam na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim com louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior. Concluí pelo olhar de Drúzio que a nossa entrevista estava prestes a se encerrar, e por isso aventurei ainda uma pergunta. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que por sua natureza e extensão exigem de nós várias existências ou viagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. E ele explicou: sim, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais o poder da memória se dilata. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. É assim que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa das recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos à benevolência dos instrutores e amigos que perdoam nosso passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, nos vemos obrigados a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas, que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sanji olhou o diretor da casa, como a dizer que o horário se esgotou. E Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter o instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a se adensar, apagando sua figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retornou às características que lhe eram habituais, e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou
a inesquecível reunião. Então, mesmo que eu não saiba por que eu estou vivendo aquela situação, eu devo fazer o melhor. Devo me dedicar ao meu crescimento, fazer a minha reforma íntima. Eu não sei porquê, mas de alguma forma eu sei que eu tenho que passar por essa prova, simples assim, né? Eu devo ajudar meu semelhante, devo ajudar meu planeta. O André falou o quê? Que quando eu ajudo, sou ajudada pela minha ação, né? Então, dívida eu tenho, eu não sei qual é, tudo bem, mas eu tenho. Então, não lamenta, faz da melhor maneira possível. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.